E aí, lindos e lindas, vamos para a nossa última parte das regras de derivação, fechando com derivada do quociente de funções, tá? Ou divisão de funções. Considerando a divisão ou quociente da função f pela g, que vai dar uma f sobre g de x, isso é o mesmo que dividir a f pela g, tal que essa g não pode se anular, né? Porque está no denominador. De tal maneira, tá, além disso, que o domínio desse quociente, como já frisei aqui também, sejam elementos x que estejam pertencentes à interseção entre os domínios da primeira e da segunda. Quem é a primeira? O numerador, e a segunda, o denominador. Tá? Então, eu tenho que pegar elemento x que eu jogue nessa função quociente, porque aqui vai virar uma expressão só quando eu dividir essa por essa. Esses elementos, esses valores, eles têm que pertencer ao mesmo tempo a f e a g, porque senão não dá certo se pertencer só a uma. Porém, esses valores que eu escolha, eles não podem zerar o denominador. Então, eles têm que ser tais, essa barrinha significa tais em conjuntos, que ao jogá-los na função g, isso não anule, beleza? Essa função. Se f e g são deriváveis em x, então o quociente das duas também será derivada. E agora a gente vai determinar, assim como fizemos para o produto e para a soma, uma derivada, uma fórmula, uma regra de derivada para o quociente de duas funções, f sobre g. Se liga, vamos lá. E aí, meu povo, mais uma aulinha. Finalmente mudamos. Agora a última regra de derivação, derivada do quociente, tá? De novo, se eu tenho uma função f e uma função g deriváveis, então eu posso calcular a derivada da f pela definição como limite do Δx tendendo a zero da f de x mais Δx menos f de x sobre ΔX. E eu posso calcular a derivada da g pela definição como limite, com ΔX tendendo a zero, da g de x mais ΔX menos a g de x sobre ΔX. Beleza? Bom, se eu estou falando agora de quociente, eu estou falando da fração f sobre g de x. E o que é a fração f sobre g de x? É dividir a f pela g. Claro, desde que a g não se anule, que seja diferente de zero, porque não pode acontecer ser zero no denominador. Beleza? E qual é o domínio desse quociente? É o domínio também comum aos dois, então é alguma coisa, é algum elemento que pertence à interseção entre o domínio de uma e o domínio da outra, porém, esse x não pode zerar o denominador. O g desse x, fechar chaves, o g desse x tem que garantir a não nulidade, tá? Eu não posso anular o g de x. Para todo x que eu pegar na interseção dos domínios, esse x não vai poder anular o denominador, a função g, que está embaixo, ok? Beleza, agora para o que interessa. Eu quero a derivada disso aqui. Eu quero a f sobre g linha de x. O que é que vai ser a derivada do quociente? Usando a definição, eu vou ter limite com ΔX tendendo a zero de quem? Dessa função f sobre g de x mais ΔX menos essa função f sobre g de x. Tudo isso sobre ΔX. Beleza. Estamos agora com fração. Abrindo esse quociente, o que é que eu vou ter? F sobre g é a mesma coisa que f sobre g. Só que aqui é uma f sobre g de x mais ΔX. Uma f de x mais ΔX sobre uma g de x mais ΔX. Menos uma f de x, né? Uma f sobre g de x, sobre g de x. Tudo isso sobre ΔX. Melhorando a ideia. Isso aqui
eu vou juntar essas duas frações, eu vou tirar o MMC entre as duas, para transformar em uma fração só. Tá? Qual é o MMC entre esse e esse? Basta multiplicar um pelo outro. É a g de x vezes a g de x mais ΔX. Isso dividido por esse sobra quem? G de x vezes o de cima, ou seja, f de x mais ΔX vezes a g de x menos esse dividido por esse sobra quem? G de x mais ΔX vezes f de x. Pronto. Sobre ΔX. Ok? Bom, o que eu fiz no quociente? Eu usei um artifício para aparecer aquelas subtrações. E vou continuar fazendo o mesmo artifício. Tá? Um artifício similar, porque eu quero fazer aparecer aquelas subtrações. Qual será o artifício? Eu vou acrescentar e vou retirar a mesma coisa. Uma coisa que me ajude a colocar em evidência. E aparecer essas subtrações aqui, porque vão gerar as derivadas do f e do g que eu tenho. Ok? Então, isso será o quê? Eu vou considerar essa f de x mais ΔX vezes g de x e vou agora, meu povo, acrescentar e tirar ao mesmo tempo fx vezes g de x. Ok? Eu estou acrescentando esses fatores. Eu não estou mudando nada sobre o meu g vezes g mais ΔX. Tudo isso sobre delta. Inclusive eu vou tirar essa fração, uma fração dividida por outra, porque aqui é delta sobre 1. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu já vou escrever desse jeito aqui, ó. Para ficar toda hora botando fração sobre fração, não precisar. Isso vai ser a mesma coisa, meu povo, que esse e o inverso desse vai gerar isso vezes o de cá. Tudo bem? Mas esse termo eu vou colocar aqui na frente separadinho. G de x vezes g de x mais ΔX vezes esse resultado aqui eu vou deixar sobre o delta, ok? E eu vou separar esse delta para cá e para cá. De tal maneira que aqui no numerador eu consiga pegar dois desses termos separadamente, 2 a 2, para que apareça essa subtração e a subtração de lá. Olha só, se eu pego esse com esse e ponho g em evidência, vai ficar o f de x mais ΔX e o f de x. Tá? Então, eu vou pegar o meu g aqui, essas duas parcelas, e vai gerar f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso sobre delta. Tá? Aqui nesse outro termo, eu vou colocar, tem em comum ó, o f de x. Eu posso colocar o f de x em evidência. Mas se eu puser o f de x só em evidência, ficará g de x menos g de x mais ΔX. E eu não quero isso. Eu quero o oposto disso. Tá? Então, ao invés de colocar f de x em evidência, eu vou colocar menos f de x em evidência. Isso aqui está multiplicando tudo isso. E vai sobrar o que para mim? Mais a g de x mais ΔX menos a g de x. Tudo isso sobre delta. Se liga, meu povo. Inclusive, essa fração não precisa vir até aqui, não. Aqui é uma multiplicação. Olha só, vocês conseguem reparar, né? Esse delta e esse delta é um delta só, que está multiplicado por isso, ok? Ele veio daqui, quando eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, que aqui é delta sobre 1. Tá? Só fiz descer e deixar mais arrumado. Bom, isso aqui é o que para mim quando delta tende a zero? É a f' de x. Isso aqui é o que para mim quando delta tende a zero? É a g' de x.
Então, o que é que eu estou dizendo? Quando o delta tende a zero, isso vai tender a g. Então, eu vou ter g vezes g, tá? E o que é que vai acontecer? Eu vou ter como resultado essa f' vezes a g menos a f vezes a g' sobre a g vezes a g, ou seja, a g ao quadrado. Beleza? Então, meu povo, o que é que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver o seguinte: se eu tiver uma função dividida por outra, tá? Isso é uma função h. Quem será a derivada dessa função h? A derivada dessa função h eu vou calcular de que jeito? Bem parecido com o produto, só tem umas duas diferenças. Primeiro, o sinal. Segundo, que vai aparecer uma fração. Então, a leitura é similar. Calcular a derivada da função h é calcular a derivada da primeira, e eu vou chamar a primeira que está em cima, que está no numerador, vezes a segunda, a que está embaixo, no denominador, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, tá? Numerador, derivada do numerador vezes denominador, menos o numerador, a função do numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Eu prefiro chamar primeira e segunda, ok? Vamos ver um exemplo. Se eu tenho uma função f de x igual a raiz quadrada de x mais x ao cubo sobre, por exemplo, seno ao quadrado de x. Vamos começar com a simples, depois a gente aumenta. Sobre seno de x. Ao invés de transformar em produto, que eu também poderia transformar em produto com esse seno elevado a menos 1 e resolver, eu vou usar a fórmula do quociente, da derivada do quociente. Qual vai ser a derivada dessa função, minha galera? É a derivada da primeira, então vai ser isso aqui. Calcular a derivada disso, vezes a segunda, que é o seno, menos a primeira, que é só repetir a de cima, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de baixo, a derivada do seno, sobre a segunda ao quadrado. Aí eu melhoro. Isso aqui será o quê? Bom, x mais x ao cubo, raiz disso é o mesmo que x mais x ao cubo elevado ao meio. É a derivada de uma função potência onde a base é uma soma. A gente acabou de ver na aula anterior como trabalhar com isso. O que é que eu tenho que fazer? Descer a base, descer o expoente vezes a base elevado a esse expoente menos 1, ou seja, meio menos 1 menos meio, vezes a derivada de dentro. Eu só estou calculando a derivada disso, tá? Vezes a derivada de dentro. Só que dentro eu tenho uma soma, tá? A derivada da base é a derivada. Então eu tenho que botar entre parênteses, tá? Não adianta botar sem parênteses, porque senão eu vou ter a sensação de que eu só estou multiplicando pela primeira. Eu tenho que multiplicar pela derivada da base. A derivada da base vai ser uma soma de derivadas. A derivada do x é 1, que aqui na frente tem 1, mais a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, tá? É só descer o 3 e subtrair uma unidade. Tudo isso aqui foi a derivada do de cá. Tudo isso vezes o seno, menos raiz quadrada disso, vezes, qual a derivada do seno? Cosseno, sobre seno ao quadrado de x, que é seno ao quadrado, só fui reescrever. Nada de cortar isso com isso, não pode, é uma soma, tá? Fiquem atentos. O máximo que você pode fazer aqui é só melhorar um pouquinho o formato, que
que vai ser, isso fica em cima, 1 mais 3x ao quadrado vezes o seno, sobre esse 2 vezes a raiz quadrada de x mais x ao cubo, menos, vou botar o cosseno na frente, vezes raiz de x mais x ao cubo, tudo isso sobre seno ao quadrado de x. Tá bom, porque aqui o que importa é a manipulação das derivadas, beleza? Vou parar por aqui, a gente termina finalmente as regras de derivação e termina a nossa aula também de derivada do quociente. A gente volta depois com derivadas sucessivas. Se liga, curte, compartilha e se inscreve se ainda não fez. Abração!